Esse final de semana, as nossas crianças estão no acampamento infantil e elas estão lá falando a mesma coisa que nós vamos aprender aqui hoje. Elas estão lá aprendendo sobre um reino de surpresas. Um reino já é algo muito difícil da gente encontrar hoje. São poucos os reinos que a gente tem pelo mundo. Mas ainda existem muitos países que, em vez da democracia brasileira que a gente tem, não sei se é boa ou se é ruim, os irmãos depois aí a gente vê quem acha que é e quem acha que não é, mas ainda existem 44 reinos no mundo. Muito, né? Achei que seria uma quantidade menor. Desses 44 reinos que ainda existem no mundo, 5 são de monarquias absolutas. Daquela que o rei manda e obedece quem tem juízo. A gente pode citar, e vocês sabem de alguns desses, que de vez em quando a gente vê as guerras aí pela televisão. Mas nesses reinos, e até mesmo no nosso Brasil, que não é um reino como esses, a gente tem algumas coisas que a gente deve considerar. Primeiro que temos leis. E para fazer parte de um reino ou de um país como o nosso, a gente tem que seguir essas leis. Não é assim? Afinal, alguém por acaso já parou nessa faixa aqui de ônibus depois das 5 do lado de cá? Ou de manhã depois do lado de lá? Sem medo nenhum de levar multa? Ninguém, né? Porque depois que puseram a faixa aqui, todo mundo, quando dá o horário dela, sai do lugar que está estacionado e muda para o outro com medo de levar multa. Isso significa que você conhece as leis do seu país e sabe que, numa hora ou outra, pode passar um CET por aí e te multar. Há 15 dias atrás, nós tivemos um acidente. Assim que a faixa foi implantada aqui na rua, uma pessoa parou para vir na nossa igreja aqui durante a semana, e ela, ao abrir a porta, um ciclista estava vindo, o ciclista bateu na porta, aliás, foi desviar da porta e bateu num carro que vinha. Deu um trabalho, chamamos a polícia e tudo isso, aí a polícia veio, o rapaz foi levado para o hospital. Até hoje a bicicleta dele está aí, porque não consegue andar mais. E o engraçado é que depois de todo esse transtorno que teve durante a tarde, no final da tarde, isso foi no início da tarde, umas 2h30 da tarde, mais ou menos, no final da tarde, umas 3 horas, quando o guarda voltou para entregar os documentos à senhora, que tinha acontecido o acidente, ele mesmo virou para mim e falou assim: nossa, colocaram uma faixa aqui nessa rua? Eu falei assim, é. Aí ele falou assim, mas aqui nem tem tanta linha de ônibus. E ele era um guarda de trânsito. Ele era daquele guardinha que tem um chapeuzinho branco. Aí eu falei assim, seu guarda, com todo respeito à sua autoridade, mas é uma burrice, né? Aí, quando ele olhou para mim sério, assim, eu pensei, ai, meu Deus, vai pedir meu documento. Aí ele falou assim, concordo plenamente. Eu falei assim, então, concordo plenamente. Mas são leis de um país, e a gente tem que ficar sujeitas a essas leis. Do mesmo jeito que a gente tem as leis, a gente tem o privilégio. Os privilégios de ser brasileira, os privilégios de ser de um país onde todo mundo gosta de estar, os privilégios de ser de um país onde come feijoada, os privilégios de um país onde tem uma das maiores costas de praias do mundo, onde você pode acordar. Eu estava em Caraguatatuba ontem, e lá estava um frio, chovendo. Cheguei aqui, um sol. Eu falei assim, Senhor, só no meu país que isso acontece. Então, nós temos deveres e temos também alegrias por estarmos nesse país. Mas não é desse reino que eu quero falar. Eu quero falar de um outro reino, que é um reino de surpresas. E esse reino está registrado em Mateus, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 33. Reino de surpresas. Na linguagem de hoje, amém? Alguém ainda precisa de misericórdia, que eu estou ouvindo umas folhinhas passando aí?
Amém. Na linguagem de hoje tem a seguinte leitura: portanto, ponham ou busquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça e fale com o Senhor para Ele falar ao seu coração. Porque eu posso falar e você não ouvir, mas eu também posso ficar calada e você ouvir muito mais. Pai amado, em nome de Jesus, fale ao nosso coração e nos ensine sobre aquilo que o Senhor tem na Tua palavra para nós. Que possamos ser realmente pessoas do Teu reino, que glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tem até uma música muito antiga que fala sobre esse texto. Os irmãos lembram? Buscai primeiro e a sua justiça, e vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Quem fez essa música, fez ela para poder seguir à risca o que estava escrito aqui. Não deixou fora de nada. É diferente, às vezes, de algumas músicas que a gente canta, que está baseada num texto. Esta não. Quando o autor a fez, ele fez com o intuito de que a gente decorasse realmente esse versículo, para que pudesse colocá-lo na mente e no coração e nunca esquecer que esse reino é um reino de pessoas que precisam buscar ao Senhor. Para fazer parte desse reino, e esse texto está assim, para fazer parte desse reino, primeiro você precisa crer no Senhor como o único e suficiente Salvador. Diferente de outros textos na Bíblia, esse versículo aqui não está falando para você aceitar Jesus, não. Ele já está dizendo que você já aceitou Jesus e agora você vai fazer parte deste reino. Então, o passaporte ou a sua certidão de reino, você já tem. Porque lá em Marcos 1,15 diz que para fazer parte desse reino precisa crer e aceitar Jesus como Salvador. Nós já fazemos parte. Agora nós precisamos ser cidadãos desse reino. E esse versículo tem uma ordenança para aqueles que já assumiram isso. E está bem escrito aí. Portanto, busquem. Buscar. Buscar é uma procura constante, um esforço que você faz o máximo que puder para conseguir alguma coisa. E esse buscar que Jesus coloca aí, ele está dizendo que é um buscar para a vida toda. Não é um buscar somente num instante, não. É um buscar que serve para a vida toda. E ele é muito enfático ao dizer esse buscar. Por quê? Se você olhar, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque você vai acompanhar junto comigo esses versículos aí. Se você olhar a partir do versículo 25, na mesma página aí, você vai ver que Jesus fala de várias e várias coisas que o homem busca. Ele tem várias e várias coisas a buscar. Ele busca alimento, ele busca vestuário, ele busca várias e várias coisas no seu dia. Só que aí, Jesus, quando chega no versículo 33, ele coloca como forma de prioridade na sua busca, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quero dizer uma coisa a você, querido. Ele não está dizendo que você não tem que buscar as outras coisas. Olha só, ele fala o seguinte: portanto, ponham ou busquem em primeiro lugar o reino e a justiça. Isso quer dizer que as outras coisas, buscar do seu alimento, buscar o seu vestuário, buscar pagar as suas contas, você também tem que fazer. Tem gente que aceita Jesus como Salvador e acha que Jesus vai dar roupa, comida e casa lavada, como se fosse casamento. Quero dizer para você que nem marido ou mulher está fazendo isso hoje em dia. Às vezes a pessoa casa com a ideia de que eu vou casar e vou ter casa, roupa lavada para a vida toda. Se nem marido faz isso, Jesus aqui está dizendo para nós que Ele também não vai fazer. Ele vai te ajudar nessas coisas. Ele vai abençoar você no seu dia a dia. E ele dá a ideia nos versículos anteriores, quando ele fala que a gente não deve andar ansiosos por conta disso, é que, olha, vocês vão ter esses problemas na vida, vão ter que trabalhar para pagar as contas, vão ter que viver, trabalho árduo,
dia levantar cedo, mas olha, eu vou estar com vocês e vou te ajudar. Só que aí ele diz no 33 o seguinte: essas coisas de trabalhar para comer, trabalhar para comprar roupa, trabalhar para pagar as contas, são importantes, mas elas não são e não devem ser a primeira coisa da sua vida. Outra coisa que ele diz é que se buscar a Deus e o reino dele é prioridade, todos nós devemos fazer isso para pertencer ao reino. E aí ele coloca isso, que a primeira coisa que nós devemos buscar é o reino de Deus. Edilson, eu não vou conseguir, você vai ter que passar aí para mim. A primeira coisa que nós vamos ter que buscar é o reino de Deus. Não é um reino material, não é um reino político, não é nada daquilo que os judeus estavam pensando quando Jesus veio ao mundo. Naquela época, os judeus acabaram crucificando Jesus e ficando com raiva dele, porque o que eles queriam naquela época era um reino material, era um reino político. E não era isso que Jesus estava querendo dar para eles, e nem é o que ele está querendo dar para nós agora. O reino de Deus é um reino de conhecer a Deus. A primeira coisa que Jesus está falando para nós é que busquem em primeiro lugar me conhecer. Conhecer a Deus é saber o tamanho do poder que Ele tem, é saber que Ele é um Deus que cura, é saber que Ele é um Deus que faz proezas, é saber que Ele é um Deus que está com você todos os dias até a consumação do século, é saber que é um Deus que Ele te dá uma paz além do entendimento. Isso é conhecer o reino de Deus. Sabe o que acontece na nossa vida como cristão? Às vezes nós temos aqui na igreja várias pessoas que conhecem esse Deus. E outros são como Jó. Ouvem falar daquilo que Deus faz na vida do irmãozinho que está do lado, na vida do missionário que está lá na Índia, na vida do pastor, na vida da irmã de oração. Mas na sua vida, essa pessoa não conhece esse Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que nós precisamos conhecer este Deus, buscar o seu reino e querer estar em sua presença. Como é que pode ser isso? Às vezes a gente é como se a gente tivesse um carro, e eu ganho um carro, sei que ele é grande, bom, mas eu não conheço a potência do carro que eu tenho. Às vezes somos assim com Deus. Nós sabemos que existe Deus. Eu venho numa igreja onde todos aqui estão juntos para ouvir e falar sobre Deus. Cantamos sobre Deus, ouvimos sobre Deus, fazemos as coisas lá fora sobre esse Deus. Mas nós não conhecemos verdadeiramente esse Deus. Por isso que Jesus está dizendo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é buscar o reino de Deus. Como é que eu faço isso? Para mim buscar o reino de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer, ou uma das coisas que eu preciso fazer, porque existem várias, porque Deus foi tão criativo ao nos criar, que de uma forma eu encontro Deus, de outra forma você encontra Deus, e existem várias formas de nós conhecermos Deus. E a Bíblia tem várias formas para te dar, vários exemplos que você pode chegar mais próximo de Deus. Mas eu quero dizer 3 que você pode conhecer melhor esse Deus. Uma das coisas que você pode conhecer esse Deus é meditar em sua palavra. Em Salmos capítulo 1, verso 1, em Salmos capítulo 1 diz: feliz aquele cuja satisfação ou a sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem um ditado antigo que diz que se você consegue ficar preocupado, você consegue meditar. Alguém aqui consegue ficar preocupado? Então você consegue meditar. Porque meditar é colocar uma coisa na cabeça e aquilo ficar remoendo, toda hora te lembrando, toda hora fazendo você lembrar o que tem que fazer, não deixando você esquecer daquilo. Se a gente tem conta a pagar, a gente medita. Se você tem filhos e eles saíram para algum lugar,
As mães aqui meditaram o final de semana inteiro nos filhos, não é? Não conseguiu esquecer, né? Meditaram neles, porque ficaram lembrando deles, ainda mais se eles eram pequenos. Meditaram neles. Se você consegue ficar preocupado, você consegue meditar, é o que diz o versículo. Meditar é estar realmente com a palavra de Deus na sua cabeça. Como é que a gente faz isso? Você não precisa estar aqui na igreja todos os dias, porque nem dá conta, a igreja fica fechada alguns dias da semana, só funciona lá a parte administrativa. O que Deus quer que você faça é que você leia a palavra dele, tire dessa palavra uma porção para o seu coração, e essa porção para o seu coração, você coloque na sua cabeça. É isso que Deus quer. E você pode fazer isso simples, você não tem que ler o Salmo 119. Você pode ler um versículo e tirar desse versículo e perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me falar com isso aqui? Deus te fala uma frase, Deus te fala uma coisa, Deus te fala uma palavra. Pegue essa palavra, coloque na sua cabeça e lembre dela o dia todo. Isso é meditar. Isso é colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. É colocar na sua mente, no seu coração, aquilo que Deus tem para falar para você. Essa é uma das ferramentas que a gente deve usar para preencher a nossa mente. Às vezes a gente, no consultório, eu acabo vendo várias e várias pessoas que falam assim, olha, eu não consigo parar de pensar nos meus problemas. A depressão é tão grande que é por isso que eu estou aqui procurando você. É uma tristeza atrás da outra, eu fico desanimado, eu fico triste, eu fico decepcionado com as pessoas. Sabe por que isso acontece? Uma das razões é porque sua mente está vazia. Não tem nada que ocupa ela. Então, se não tem nada que ocupa, o diabo entra. Já diz o diabo, já diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. E é literalmente isso. Então, se você coloca, se você medita na palavra do Senhor, e como ele diz lá em Salmo 1, dia e noite, esses versículos vão fazer você lembrar de quem é o seu Deus e de como é o seu reino. Você pode fazer isso de uma forma simples. Eu gosto muito dos Salmos, porque Davi, quando escreveu os Salmos, ele foi de uma humanidade igual a gente. Tem alguns salmos, por exemplo, o Salmo 3, o Salmo 6, onde Davi começa numa depressão lá embaixo. E ele fala, Senhor, eu estou arrasado, os inimigos estão querendo vir me matar, eu não sei mais o que eu faço, misericórdia, se o Senhor não me socorrer, quem vai me socorrer? Eu quero a morte. No mesmo salmo, no mesmo capítulo, final do salmo, ele fala assim, Senhor, obrigada porque o Senhor me deu vitória, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Aleluia, obrigado, Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Mas às vezes a gente esquece dele, porque não medita na sua palavra. Então você pode escolher lá um versículo e dizer, Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se não for o Senhor, quem poderá me ajudar? Só o Senhor é Deus. E colocar esses versículos no seu coração. Se às vezes no início para você é difícil, escreve num papel. Coloca no espelho do seu banheiro, coloca na porta da sua geladeira, coloca no fundo do seu celular. Mas faça com que aquilo entre na sua cabeça e no seu coração. Isso é meditar. Eu não preciso achar que todos os meus problemas vão ser resolvidos. Se eu tenho um Deus que é maior do que os meus problemas e eu lembro dele no meu dia a dia. Porque aí eu sei que o meu Deus pode estar comigo a todo o momento. Gente, isso é conhecer o reino de Deus. É como realmente você ter um carro e não saber que potência que esse carro vai. E Deus está aqui, esperando e querendo que você o conheça a cada dia. A segunda coisa que você pode fazer para conhecer esse Deus é orar e falar com Ele continuamente. Quando a gente tem uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa ou está na presença de uma pessoa, geralmente a gente filtra o que fala, não é assim? Se você está chegando perto de alguém ou
está falando com alguém do seu lado, geralmente você mede as suas palavras. Você não sai falando qualquer coisa. Às vezes isso acontece até mesmo em casa. Às vezes a gente está bravo com o marido e a gente não quer aumentar a briga, a gente vai e fala assim, não, eu só estou um pouco chateada, mas não fala o motivo daquela chateação. Com Deus, mesmo que o marido saiba, né? Com Deus, às vezes isso acontece da mesma forma. Sabe por quê? Deus está com você em todos os instantes. Tem algum momento que Deus, por acaso, fala com você assim, ó, peraí que eu vou ali e depois eu volto? Não tem. Lá no mesmo Salmo, lá no mesmo livro de Salmo, no Salmo 139, diz que como eu posso fugir da tua presença? Se eu for para um lugar, tu estás. Se eu for para outro, tu estás. Se eu me esconder, ali também o Senhor está. Como é que você foge de Deus? Não tem como. Se você está fazendo uma coisa errada, eu quero te dizer que Deus também está ali, olhando com tristeza. Mas Ele está lá. Se você levanta de manhã, se você pega o trânsito, se você pega o metrô, se você sai para algum lugar, em todos os lugares Deus está. O que é engraçado é que, sabendo que Deus está em todos os lugares, às vezes quando a gente pede alguma pessoa para orar, ela tira o boné, ela fica de pé e fala, Senhor amado, muda a voz, imposta, e aí começa a falar com Deus. Não acaba sendo engraçado isso? Porque se Jesus acabou de ouvir você um pouco antes de você começar a orar, e aí você vai falar com Ele, você muda toda a sua personalidade para falar com Ele. Deus está com você em todos os momentos. E por isso que uma oração deve ser assim, bom dia, Senhor. Vamos comigo? Senhor, estou indo pegar o metrô. Dá pelo menos um lugarzinho onde eu não fique tão apertada. Aí você entra, Senhor, obrigado, porque pelo menos aqui ninguém está pisando no meu pé. Senhor, que eu consiga descer na estação e ninguém me empurrar no vão. E aí você continua, Senhor, que o dia hoje seja magnífico. Ai, Senhor, eu estou com tanta coisa para resolver, mas pela misericórdia do Senhor, me dá paciência. Aí, quando você terminar o seu dia, você fala, boa noite, Senhor, cuida do meu sono, em nome de Jesus, amém. Isso é falar com o Senhor continuamente. Não tem como eu pedir você para orar, ou alguém pedir você para orar, ou você ir orar na sua casa, e você, como se vestir uma carapuça de que agora eu vou falar com Deus, eu tenho que mudar a minha postura. Não. Ele está com você em todos os instantes. Ele foi com você em todos os lugares. Ele simplesmente quer ouvir você falar tudo. Ele quer bater um papo com você, do mesmo jeito que você está me escutando agora. Isso é o Deus que a gente tem. Que, mesmo com a sua grandeza, mesmo com a sua maravilha que Ele é, Ele sempre está conosco. É como se a gente estivesse dirigindo um carro, e eu vou dar os meus exemplos todos no carro para que você possa prestar atenção no final. E eu falo com Deus assim, eu estou dirigindo, aí eu vejo, eu quero passar no sinal amarelo e piso no acelerador. Quando eu vejo um guardinha do CET, eu vou e diminuo. Aí eu diminuo, paro lá, aí o guardinha vem e bate no meu vidro e me pergunta, e aí, o que você queria? Eu falei assim, não quero nada, eu só quero ser uma boa motorista, seu guarda. Mas, na verdade, eu queria ela não ser multada. Por isso é que eu parei. Às vezes a gente faz assim com Deus. Deus está com você o tempo todo e quer te ouvir o tempo todo. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir os seus problemas, Ele quer que você conte para Ele todas as suas coisas. E aí Ele também quer te ouvir agradecer. No final do dia dizer, obrigada Deus por mais um dia. Toma conta do meu sono, assim como diz lá em Salmo 3, e que amanhã eu acorde para um novo dia com o Senhor. Se você estiver pronto a falar com Deus a todos os instantes, em todos os momentos, você vai conhecer esse reino. Porque Ele está pronto a te mostrar. Mas Ele também quer ouvir você. Uma terceira coisa que você pode fazer para conhecer o reino de Deus é se render a Ele. Render é reconhecer alegremente que existe um Deus grande e poderoso e
e que esse Deus, graças a Deus, não sou eu. Existe alguém maior do que eu e Ele pode controlar a minha vida. Quando a gente geralmente canta músicas que tem a letra rendido estou, aqui rendido estou, render tem a seguinte figura. Quando se você está num assalto, você vai ser assaltado na rua e o bandido aponta para você a arma, o que você faz no primeiro momento? Levanta as mãos. Essa é a posição de rendido. Rendido é, não vou fazer nada. Pode levar a carteira, pode levar o carro, estou com a mão aqui no lugar onde você pode ver, não vou fazer nada, você pode fazer tudo. Toda vez que você cantar essa música, rendido estou, é essa posição que deve estar o seu coração. Senhor, olha, estou aqui, faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, pode fazer. Pode transformar tudo, pode levar tudo, porque eu quero que o Senhor faça isso. Às vezes, a gente imagina que quando uma pessoa está rendida, isso não significa ser passivo. E também não significa que não requer esforço, porque requer esforço. Se for um bandido, o esforço que você faz para ficar com os braços levantados, no nervoso que você está, é grande. E você precisa ficar com a mente atenta, porque senão você vai abaixar a mão displicentemente e ele pode atirar em você. Estar rendido não é para aquelas pessoas que são fracas. Porque no momento de agonia, no momento de medo, a pessoa não consegue se render, entra em pânico e acontece pior coisa com ela. Estar rendido não é confortável. Você realmente precisa estar desconfortável, porque quem vai tomar conta é o outro. Você só fará aquilo que a outra pessoa quer. Com Deus é a mesma coisa. Quando você se rende a Deus, você fala para Ele, Senhor, olha, aqui estou eu. Então, toma, leva tudo, faz todas as mudanças que o Senhor quer, porque eu não vou fazer nada. Essa deve ser a sua cabeça no momento de rendição. Às vezes nós queremos estar com Deus, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos meditar na palavra dEle, falamos com Ele a todos os instantes, mas na hora que Deus fala assim, então, deixa eu fazer isso para você? Então, deixa eu controlar a sua boca para você não falar o que não deve? Então, deixa eu controlar o que você ouve, deixa eu controlar o que você faz? Ah, Senhor, aí também não, né? O Senhor está querendo demais. Render é se entregar totalmente ao Senhor e dizer que eu quero o domínio do Senhor em tudo na minha vida. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos que este Deus é o Deus que tem um reino maravilhoso, que eu acabo conhecendo as suas promessas através da Bíblia, que eu posso falar com Ele como qualquer pessoa pode chegar perto daquela pessoa que a ama e falar com ela. Quando eu digo, Senhor, eis-me aqui, faça comigo o que Tu queres, aí eu conheço o reino de Deus. Como é que você tem estado com Deus? Você tem conhecido o reino de Deus só de ouvir falar? Só das mensagens que o pastor prega aqui domingo? Só das aulas de EBD que você vem? Como é que tem sido a sua conversa com Deus? Como é que tem sido conhecer o reino de Deus? Você fica maravilhado com aquilo que Deus fez na vida do irmão? Porque às vezes acha que esse Deus não pode fazer as mesmas maravilhas na sua vida? Quero te dizer que se isso está acontecendo na sua vida, você não está conhecendo de perto o seu Deus. Jesus disse, busquem conhecer o meu reino, busquem me conhecer, estejam perto de mim, venham até mim, porque eu quero mostrar para vocês as maravilhas de um reino muito maior do que você pode imaginar. Você conhece esse Deus, e aí se torna súdito dele, quando você o obedece. E aí Jesus diz que tem uma segunda coisa. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça significa concordância com o direito.
ato de dar a cada um o direito que lhe pertence. A primeira justiça que Deus faz com você é que Ele limpa o seu coração, perdoa todos os seus pecados. E a Bíblia diz dele que nenhum deles mais Ele se lembra. Amém? Esse é o seu Deus. A primeira justiça que Ele faz com você é que quando você se entrega a Ele de todo o coração, Ele limpa o seu coração, perdoa os seus pecados e não se lembra de mais nenhum deles. Aí quando você conhece esse Deus e o diabo vem te acusar de alguma coisa, olha, eu sei que você fez tal coisa, eu sei que você falou tal coisa. Se você já se arrependeu, você pode virar para o diabo e falar assim, olha, eu já fiz, mas o meu Deus também já me limpou de todas essas coisas para a glória dele. Esse é o nosso Deus. E aí, conhecer a justiça dele implica, além de saber que somos salvos, também implica em aplicar o aprendizado de Jesus no nosso dia a dia. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, as páginas da sua Bíblia, no capítulo de número 5, Jesus, quando começa esse sermão, que é o Sermão do Monte, ele fala da verdadeira felicidade ou das bem-aventuranças. E no capítulo 5, versículo 6, ele diz o seguinte: feliz são as pessoas que têm fome e sede de justiça. É essa justiça que ele continua falando lá no verso 33 do capítulo 6. Busquem o meu reino e a minha justiça. Quando Deus quer que nós busquemos a sua justiça, é para nos esforçarmos em uma busca de vida reta, íntegra, justa. Não é simplesmente nos ingressarmos em uma ONG a favor dos menos favorecidos ou lutarmos pelos direitos humanos, mas é termos um comportamento justo diante do meu próximo, enquanto estou aqui nesse mundo. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da pureza, que se recusam a transgredir, que praticam a justiça de Deus, esses são aqueles que Jesus quer, estes são aqueles que estão praticando a justiça de Deus. Agora, se você acha que é fácil fazer isso, não é não. Por duas coisas não é fácil. Primeiro, que no versículo 33 do capítulo 6, ele diz o seguinte, olha, busquem primeiro. Buscar requer esforço. Então, ele está dizendo para você o seguinte, olha, me conhecer tem que ter esforço. Fazer o que é justo também requer esforço de você. É a primeira vez que ele está dizendo para você isso. Olha, requer esforço fazer aquilo que é justo. Se você voltar de novo lá nas bem-aventuranças, no versículo 10 do capítulo 5, ele diz o seguinte, feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazerem o quê? A justiça. Significa que se você fizer a justiça de Deus, você vai sofrer perseguições. Ele não está dizendo que é fácil. Ele está dizendo realmente que é uma coisa difícil de se fazer. Praticar a justiça, ser honesto em seus negócios, ter bom relacionamento com as pessoas que estão próximas a você, perdoar às vezes quem te magoou, repetir de novo algo que alguém não está mais nem aí, você está tentando ajudar, e isso não é fácil. Ter um namoro consciente da presença de Deus não é fácil. Ser um marido e uma esposa que honra, um marido que ama a sua esposa, como Jesus amou a igreja, ou uma esposa que é submissa em amor ao seu marido, não é fácil. É coisa difícil. Mas Jesus diz que quem pratica essa justiça vai ser perseguido, mas eu preciso continuar a correr atrás disso. Isso deve ser prioridade na minha vida. É como, se eu continuar no meu exemplo que eu dei para vocês do carro é o meu Deus. Então eu preciso conhecer o meu carro para saber a potência. É quando eu conheço o reino de Deus. E eu preciso buscar a justiça. É quando eu deixo Ele dirigir o meu carro. Quem tem carro sabe que a coisa mais difícil que tem é você ficar no
banco do carona. Porque a pessoa que está dirigindo, às vezes, é lenta demais. A pessoa que está dirigindo, às vezes, é rápida demais, e você fica lá freando, né, com ela junto. Às vezes, você conhece um outro caminho, e a pessoa que está dirigindo fala assim, não, eu vou por esse caminho que eu conheço. E você fica falando assim, ai, se fosse eu que estivesse dirigindo. Não é assim? Com o marido, então, pior ainda. Porque o marido, quando você está dirigindo, ele fala assim, você tem certeza que você vai por aí? Tenho, sou eu que estou dirigindo. Aí, quando você passa para o banco do carona, ele repete a mesma frase que você falou uns minutos antes. Com Deus acontece a mesma coisa. Conhecer e fazer a justiça de Deus é querer que esse Deus dirija o carro da sua vida. É falar com ele, Senhor, a boca é tua. Então me fala o que eu devo falar. Senhor, os ouvidos são teus. Então o que eu tenho que escutar? Senhor, essas mãos são do Senhor. A quem que eu vou abraçar? A quem que eu vou ajudar? A quem que eu vou ser útil? Senhor, eu quero fazer o que tu queres. Isso é conhecer a justiça de Deus. Ele manda em mim, Ele manda nas minhas ações, Ele manda na minha mente. Quando você busca o reino de Deus, você pratica a justiça de Deus. Só consegue praticar a justiça quem conhece o reino, quem conhece esse reino de Deus. Porque se você conhece o reino de Deus, você sabe aquilo que Ele quer que você faça. Você sabe quais são as coisas que Ele deseja que você cumpra na sua vida. E você conhece um Deus tão maravilhoso que fica muito mais fácil fazer aquilo que Ele quer. Quando a gente não conhece Deus, quando a gente fica lá com aquele Deus lá distante, no céu, sendo um Deus somente para outras pessoas, Deus fala para você algumas coisas e você fala assim, não, Senhor, isso eu não quero, porque eu não te conheço. Não sei qual vai ser o fim para mim depois que eu realizar isso. Mas quando eu conheço esse Deus, e esse Deus está próximo de mim, fazer o que Ele quer se torna muito mais fácil, porque eu sei quem é o Deus a quem eu devo obedecer. Mas se a gente continuar o versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33, ele continua falando, Jesus continua falando. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de quem? O reino de Deus e a sua... Na minha Bíblia, na linguagem de hoje, isso fica muito mais claro, porque ela diz o seguinte, portanto, busquem em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Ele quer que você faça. E aí ele continua, e todas vos serão acrescentadas. Esse é o reino de surpresas. Quando você busca a Deus e faz a sua justiça, Ele acrescenta na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Isso quer dizer que Deus tem um reino de surpresas muito maior do que os outros versículos anteriores. Quando Jesus começou a falar sobre nesse ponto do Sermão do Monte, a partir do versículo 25, ele estava falando para as pessoas que as pessoas estavam preocupadas com o que elas tinham que vestir, com o que elas tinham que comer, como é que elas tinham que pagar as contas. E aí Jesus vai falando, olha, não se preocupe com o que vocês têm que comer, porque muito mais vale o corpo de vocês do que a comida que vocês comem. Não se preocupe com o que vocês têm que vestir, porque os lírios do campo que não trabalham, que não tecem, eles vestem roupas maravilhosas. A única coisa que você tem que se preocupar, muito mais do que isso, é me buscar e fazer a minha justiça. Porque se você fizer isso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu poderia pensar nas suas coisas materiais. Comida, bebida, roupa, dinheiro, contas pagas e tudo isso. Mas o que Jesus quer dizer para nós é que o que Ele vai te dar é muito mais do que isso. O que Deus tem para te dar é muito mais do que isso. E a prova disso está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Lá diz, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Sabe? Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, quando você pratica a justiça, esse desejo que você tem aí no seu coração, Deus cumpre. Mas Deus cumpre muito mais do que você pode imaginar. Porque Ele prometeu que aquilo que você nem imaginava, aquilo que você por acaso nunca ouviu alguém dizer, é aquilo que Ele tem reservado para você. Por isso que é um reino de surpresas. A gente busca a Deus, às vezes querendo alguma coisa. Senhor, tem misericórdia, me dá um emprego. Senhor, tem misericórdia, me dá uma cura. Senhor, tem misericórdia da minha família, meu casamento está destruído. Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, eu não sei mais como cuidar deles. A gente acaba buscando o Senhor por conta desses problemas específicos em particular. Mas o que Ele está dizendo para você é que se você o buscar, conhecer o seu reino, conhecer a Ele e praticar a sua justiça, o que Ele vai te dar é muito mais do que você está pedindo. Esse é o Deus de um reino de surpresas que você não pode nem imaginar. É como se Ele dirigisse o seu carro, você conhecesse o carro, que é esse Deus, Ele dirigisse o carro, que é a sua vida, e aí Ele te levasse por um caminho mais seguro, mais feliz e mais curto para aquele lugar onde você nem imaginava que podia chegar. Esse é o nosso Deus. Como é que tem ficado o seu coração? Como é que tem estado o seu coração diante desse Deus? O que você tem feito para conhecê-lo? Você tem vivido as surpresas de Deus para você? Você tem procurado perguntar para Deus o que é que Ele quer? Como é que Ele quer a sua vida? Não fique como Jó, no início do capítulo, dizendo, Senhor, eu só te conheço de ouvir falar. Mas conheça esse Deus. Peça a Ele para te dar um coração igual ao teu. Um coração que o busca constantemente, um coração que está disposto a passar momentos a todo instante do dia com Ele. Peça a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque só assim você vai conhecer que surpresas esse Deus tem para você. Abaixa a sua cabeça. Esse é o momento de você chegar para Deus e perguntar para Ele o que mais Ele tem para te revelar. Como é que está a sua vida diária com esse Deus? Você consegue ouvi-lo a todo instante? Você sabe quais são as promessas que Ele tem para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho? Você consegue falar com Ele como fala com uma pessoa que é visível e próximo a você? Como é que Deus está? É o que você vai dizer agora. É o que você vai falar para Ele, pedindo que Ele molde o seu coração, para que Ele faça que o seu coração possa ser um lugar onde sempre esteja em primeiro lugar. Para que Ele realmente, para que o seu coração possa ser um coração onde Ele possa habitar. E você vai pedir a Ele, Senhor, se o meu coração não é igual àquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus, transforma. Muda o que precisa ser mudado. Mas dai-me um coração igual ao teu, porque eu quero buscar ao Senhor em primeiro lugar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Só cante essa parte se isso for o seu desejo. Mas um desejo eu tenho. Coloque para Deus. Se esse desejo não está sendo forte na sua vida, peça a Deus para transformar até os seus desejos, porque Ele pode fazer isso. Dá-me um novo coração. Peça ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Pai. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão. Ensina-me Isso é praticar a amar justiça. o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Continue de cabeça baixa. Você sabe aquilo que precisa melhorar na sua vida com Deus. Você precisa conhecer mais esse reino? Ou é praticar a justiça? As coisas que você tem feito para conhecer esse reino tem sido algo que te sacia a alma?
quando a sua alma não está feliz, o diabo vem e te ataca muito. Mas quando você conhece esse Deus, está próximo a Ele, o diabo nem sequer chega perto de você. Fale para Deus como está o seu coração e o que precisa ser mudado. Pai, nós estamos na Tua presença porque nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não somos nada. E às vezes, Pai, o diabo tenta tirar de nós o fio de esperança, nos dá preguiça e a gente não quer mais ler a Tua palavra, não tem vontade de vir na Tua casa. Pai amado, misericórdia. Nós estamos com os corações aqui agora no Teu altar, te pedindo misericórdia. Misericórdia para que a nossa vida possa ser transformada, para que o Senhor tire de nós a preguiça de ler a Tua palavra. Ensina-nos a meditar no Senhor e não meditar nos problemas, mas que os nossos problemas possam conhecer somente o Senhor e que nós possamos ter a certeza de que o Senhor é um Deus. Ensina-nos, ó Pai, a falar com o Senhor. Ó Pai, dá-nos um coração que fale com o Senhor a todo momento, que peça a Tua opinião, que pergunte ao Senhor o que devemos fazer e nos ensine a Te ouvir, a Te ouvir. Pai amado, nós estamos agora aqui no Teu altar, te entregando o nosso coração, rendidos na Tua presença, porque nós queremos, ó Pai, conhecer o Teu reino e saber quais são as surpresas que o Senhor tem para nós. Ó Deus, dai-nos surpresas, encha a nossa vida da Tua alegria, encha a nossa vida da Tua presença, e que possamos realmente mostrar neste mundo que somos de um outro reino, um reino muito maior, que estamos aqui passando como se fosse uma escola, para a glória que será naquele dia que estivermos aí com o Senhor no céu. Por isso, ó Deus, que nós possamos a cada dia mais e mais conhecer o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Pai. Esse Deus que nós cantamos, esse Deus que nós acabamos de falar, é o Deus que sempre está conosco. E foi sobre isso que as crianças aprenderam nesse final de semana. A razão de nós estarmos falando a mesma coisa que elas aprenderam no final de semana, sobre esse reino de surpresa, é porque essas crianças vão viver no mundo pior do que o mundo que você vive hoje. Difícil isso, né? Eu levei muito tempo para ter filhos, quase 7 anos. E a minha razão de não ter, porque eu pensava assim, meu Deus, quando eles estiverem grandes, já imaginou o que eles vão estar vivendo? E para completar a minha agonia, quando eu estava grávida de Tainá, teve o 11 de setembro. Vocês não imaginam o tormento que eu fiquei naquele dia. Eu ficava na frente da televisão assim, meu Deus, eu estou grávida, vai começar a Terceira Guerra Mundial, e agora? Viu, Senhor? Por isso é que eu não queria ter filhos. Mas aí Deus falou uma coisa com o meu coração. Deus nos deu os nossos filhos, Deus te deu sobrinhos, netos, uma criança que você ama, para que você o ensine a palavra do Senhor. Porque onde você não foi hoje, aquelas crianças vão. Aquilo que eu não posso falar de Deus hoje, eles vão poder falar. Aonde hoje eu não posso estar, eles vão estar. Daqui a 20 anos, talvez você não esteja mais aqui nesse lugar. Talvez a igreja não exista mais aqui, o templo, paredes. Mas se você ensinar para o seu filho sobre esse reino de surpresas, eles vão estar falando sobre esse reino em todos os lugares por onde eles andarem. E o que é melhor, Deus vai estar com eles, Deus vai enchê-los da presença deles, e eles vão praticar a justiça. Esse é o nosso Deus.
E nós precisamos falar com as nossas crianças sobre isso. O mundo tem atacado elas de tal forma que vocês não podem imaginar. Um amigo que é missionário na Bolívia, me contou que de cada 4 suicídios lá, 2 são de crianças menores de 12 anos. Precisamos ensinar aos nossos filhos sobre esse reino de surpresa, para que quando vier os problemas, eles conheçam o Deus, para que onde eles estiverem, eles pratiquem a justiça desse Deus.